Passamos ao segundo painel, que vem-nos trazer a realidade da formação profissional. A primeira comunicação será do Dr. Mário Pereira, da Associação Solidariedade Social de Lafões. O Dr. Mário Pereira é licenciado em Psicologia pelo ISPA. Nos últimos 30 anos é diretor executivo da ASSOL, onde coordena o desenvolvimento de diversos projetos de apoio a pessoas com deficiência e pessoas com doença mental na região de Lafões e concelhos vizinhos. É desde 2009 presidente da direção da Reformem e membro do Fórum para a Integração Profissional. Ao longo do caminho, e no sentido de sistematizar as ideias e procurar respostas para os problemas, escreveu alguns livros, dos quais se destacam Se Houver a Quem Me Ensinara, em 1996, de edição Gulbenkian, e em edição da ASSOL, Apoios Centrados nas Pessoas, 2014, e Dúvidas, Dilemas e Inquietações quando Cuidamos de Pessoas, 2019. Boa tarde a todos, a quem está aqui e a quem está em casa. O título deste painel era A Realidade da Formação Profissional. Eu acrescentei ali uma coisa, só dizer triste, porque, de facto, ainda estamos perante uma realidade que tem alguns motivos para tristeza, portanto, e é nesse sentido que eu tenho este título. Mas, andando adiante... Como é que isto está? Pronto, também para quem não conhece, podem vir falar da ASSOL. A ASSOL é uma associação sediada em Oliveira de Frades, que tem uma particularidade em relação a outras, porque nós trabalhamos com pessoas com deficiência e trabalhamos também com pessoas com doença mental. Já seremos das poucas entidades que começaram vocacionadas para a deficiência propriamente dita, e que, entretanto, migraram também para a área, do apoio a pessoas com doença mental. Isto é um movimento que tem 20 anos, portanto, nós estamos a falar de agora, porque a ASSOL tem 30 anos e desde há 20 que trabalha com pessoas com doença mental crónica incapacitante, numa resposta social chamada Fórum Socioocupacional, e atualmente somos também das experiências piloto na área das unidades socioocupacionais, na rede dos cuidados continuados integrados, e, pronto, só para situar isto. Em relação à formação profissional em concreto, portanto, em Portugal, a doutora Conceição Matos disse o que é que disse muito, disse já muita coisa, mas eu vou aqui só fazer uma síntese. Portanto, de facto, temos cursos da rede geral, né? Temos as escolas, temos o ensino secundário, temos escola secundária, as escolas profissionais, temos escolas profissionalizantes, temos os centros de formação de IFP, temos a formação feita por organizações em muitos sítios de forma avulsa, mas que vão sendo financiadas pelos programas operacionais do Fundo Social Europeu. Temos uma rede de organizações especializadas em formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade, que são 124, como disse a doutora Conceição há bocadinho. E, portanto, nós teremos isto. Né? Agora, isto é uma coisa um bocado estranha. Agora, a forma em que esta federação, que reúne 50 daquelas 124 entidades, fez em 2017 um levantamento junto de nossas associadas. E chegamos a uma questão que é esta ideia de se esta rede que é especializada para pessoas com deficiência deve ou não deve, apoia ou não apoia as pessoas com doença mental, se é ou não é uma resposta, se deve ou não deve ser potenciada, etc. E andam muitas discussões nisto. Só que, de facto, na prática, quando se chega ao terreno, como em muitos sítios não há mais nenhuma resposta, as pessoas encostam-se e nós vamos, como temos ali aqueles dados que já mostram que em 2.434 pessoas, 452 já são, a classificação que nós temos que pôr lá, dizer qual é a deficiência, já é no âmbito da doença mental. E já é, claramente, o segundo grupo a seguir às deficiências intelectuais de desenvolvimento. E, portanto, isto é uma questão, por exemplo, que assim, como é que nós enquadramos isto? Quer dizer, isto tem aqui alguns problemas, não é? Porque, por um lado, quer dizer, quais são os problemas? Os problemas, só para simplificar isto, vou mostrar-vos qual é o problema. Os problemas que há é que há um preconceito quanto à formação especializada proporcionada por organizações especializadas para pessoas com deficiência. E isto, há um preconceito social quanto a isto, não há aqui muito a fazer,
E depois há um preconceito que diz que esta coisa, que estamos aqui falando muito, e que eu tenho muitas dúvidas sobre isto, mas podemos falar sobre uma coisa, que é que as pessoas que têm um problema que é causado por uma deficiência, e há pessoas que têm o mesmo problema que é causado por uma doença mental. Não é? Mas como as pessoas ouvem dizer que aquela coisa é para pessoas com deficiência, não a procuram. E como não a procuram, não têm resposta. Não é? E este preconceito é um dos problemas que temos e que inviabiliza isto. E porquê? Porque na área da deficiência e na área da psicologia e dos sociais, eu costumo tanto quando eu começo a ouvir falar das equipas multidisciplinares e a equipa disciplinar tem que ter muitos técnicos, muitas especialidades, já fico doente. Porque acho que há aqui um mau entendimento do problema. As pessoas não precisam de muita gente a trabalhar com elas. Isso é outra coisa. As pessoas precisam de quem trabalhe com elas, de quem trabalhe em proximidade e quem se aproxime delas, e não precisam de muita gente muito especializada. Precisam de gente que se aproxime delas, que as apoie, que as ajude a resolver os seus problemas. E este paradigma que existe na deficiência, também a deficiência é uma coisa muito especializada, por isso há formações. Há as federações que são especializadas na deficiência mental, outras na deficiência motor, outras na deficiência visual, cada um. Só na área da deficiência, para aí, no outro dia, em organizações nesta área, no INR, pensei em registradas para aí umas 280. Portanto, das várias deficiências, de várias organizações que apoiam pessoas com deficiência. Claro que depois, na prática, não temos nenhum poder, nenhuma influência, porque cada um pensa que tem um quintal muito bonito e mais bonito que os outros, e de facto depois não temos nenhuma influência nas políticas, não temos nenhuma influência em lado nenhum, mas isto é um dos problemas. Depois, além do problema das pessoas que já fazem elas próprias o preconceito, as organizações também têm preconceito. E há organizações, eu sei, devo dizer isso, e acho mal, que dizem que são para a deficiência mental ou para a deficiência XPTO, seja visual, seja outra, e, portanto, não aceitam pessoas com doença mental porque eles não são especializados em pessoas com doença mental. E eu acho que isto é complicado. Depois, há um outro problema para as pessoas com doença mental, que é assim, nós neste momento em Portugal, as pessoas com deficiência, com doença mental, etc., têm um problema complicado. Só podem ceder aos apoios se fizerem o autodiagnóstico. Eu só posso, enquanto pessoa com uma deficiência, só posso aceder ao apoio se assumir que tenho uma deficiência. Como se eu tiver for uma pessoa com uma doença mental, eu também só vou ter algum apoio se assumir que tenho um diagnóstico e depois for pedir apoio. Eu, na prática, digamos, para uma pessoa se inscrever como pessoa com deficiência no centro de emprego, tem que assumir, tem que lá chegar e dizer, eu tenho uma deficiência, ponha aí uma cruzinha. Né? Porque senão fica registada no apoio geral. Portanto, este processo é um processo que é muito complicado e que afasta muitas pessoas do apoio. Portanto, isto neste momento em Portugal também já paradigmas estão a mudar. A gente às vezes não dá conta, mas vão mudando. Por exemplo, quando nós falamos de educação inclusiva, isto quer dizer que se um miúdo que esteja na escola, não precisa ter diagnóstico para ter apoio. Isto é, a escola sentir que o miúdo tem dificuldades, tem que lhe dar apoio, não precisa de fazer um diagnóstico. Mas este é o caso único ainda entre os serviços, né? Porque nos serviços de emprego a pessoa tem que ter um diagnóstico para poder ter um apoio. Que, portanto, aceder aos apoios é um percurso demasiado complicado. E é muitas vezes exige das pessoas um esforço que elas não estão em condições de dar. E isto também porquê? Porque muitas vezes os serviços têm sempre uns castelos. Né? Aceder aos castelos é quase como tomá-los de assalto. É preciso uma batalha. Quer dizer, portanto, os serviços também não estão, muitas vezes, numa lógica. Não estão. Nós ainda olhamos muito para as respostas sociais, para os apoios às pessoas, na lógica de uma instalação. E não no serviço que a gente faz chegar às pessoas. Nós temos um equipamento, e muitas vezes aliás, as próprias respostas de assistência social nesta área são pensadas em termos de equipamentos. Como as das redes de cuidados continuados integrados, são pensadas na lógica do equipamento e não na lógica do serviço. E isto também é uma coisa que, enquanto não mudarmos esta cultura, também não chegaremos lá. E esta é uma das grandes dificuldades e uma das grandes mudanças que penso que teremos que fazer se quisermos dar, de facto, resposta às pessoas, com pessoas todas, e às pessoas quando elas precisam. Porque, na prática, o apoio, de facto, não é reconhecido como um direito. O apoio, em geral, todos os apoios destas medidas, do apoio ao emprego, do apoio, são pendentes de uma autorização e de uma concessão de alguém. Isto é, eu tenho que pedir e alguém tem que autorizar. O que, na prática, isto muitas vezes funciona muito bem, mas há aqui uma posição que é complexa. Quer dizer, o apoio não é reconhecido. O Estado, por exemplo,
aos idosos, às pessoas que não reconhece o apoio como um direito, não reconhece as pessoas não têm direito a estar num centro de atividades ocupacionais, as pessoas não têm direito a estar numa unidade de cuidados continuados, numa unidade socioocupacional, as pessoas não têm direito a estar numa residência, calma. Ninguém tem direito a isso. Nós é que somos boas pessoas e concedemos isso a alguns, porque as pessoas não têm direito, né? E por isso é que nós podemos ter listas de espera, nós podemos ter um CAU, podemos ter uma residência, podemos ter 50 listas de espera e estamos felizes com isso, porque nós damos apoio aos 50 que temos acordo, né? Porque os outros que estão fora não têm esse direito. Porque quando nós lidássemos ao nível, se nós transformarmos os apoios para um direito, muita coisa mudaria também. Agora, diga assim, como é que nós poderíamos eventualmente dar alguns passos para sair disto e melhorar a situação das pessoas, quer tenham uma deficiência, quer tenham uma doença mental, porque todas as pessoas precisam basicamente das mesmas coisas. Esta ideia da especialização, uma coisa que me faz impressão, e eu já contratei muito, é quando me chega um psicólogo ou uma assistente social ou algum terapeuta sem-licenciado ou sem-formado e dizer, eu sou especialista na área XPTO. E disse, olha, está bem, fica com isso, o que é que me interessa? Não é? Está bem? Não é? Ou quando me dizem, quando às vezes alguém diz assim, só precisam de um fisioterapeuta. Que eu saiba, às vezes podemos precisar de uns pedreiros ou de uns pintores, agora fisioterapeuta já só não precisa. Não está manca, não tem na sol, em si não precisa. Não é? Portanto, temos que ter esta noção da especialização, é um problema excessivo. Não é? E nós devemos ter a capacidade, cada um de nós tem que ter a capacidade de olhar para as coisas de uma perspectiva global e quando achar que os seus limites estão a ser passados, pedir ajuda. Eu, como psicólogo, posso entender um problema social, mas devo entendê-lo pelo menos ao ponto, não posso entender ao ponto de resolver, mas posso entendê-lo ao ponto de saber onde tenho que pedir ajuda a um colega para o resolver. E não tenho que dizer, não ligo a isso porque isso é da assistente social. Não é. Quer dizer, eu tenho uma capacidade, e agora dizem-me assim, mas as pessoas não aprendem isso no curso. Está bem, mas então a gente não anda a aprender toda a vida? Quer dizer, aliás, se vocês fizessem, cada um de nós fizesse só o que aprendeu no curso, quer dizer, serviríamos para pouco às pessoas, acho eu também. Agora, como é que nós podemos sair disto? Eu penso que a doutora Conceição falou numa coisa que está em estudo e que eu acho que é uma medida que nós temos vindo a defender e a forma particularmente tem se empenhado nisso, que é a ideia de criarmos uma rede de centros de recursos que apoiem as pessoas com doença mental e com deficiência onde elas estiverem a fazer formação. Porque assim, não vale a pena pensar, nós temos que conseguir organizar e agilizar-nos para dar apoio às pessoas. Se eu tiver uma pessoa eu posso ter uma pessoa com esquizofrenia, nós temos na nossa formação profissional pessoas com esquizofrenia, algumas muito bem-sucedidas, outras nem tanto, e até fazer formação em conjunto com pessoas com deficiência mental. Também não há nenhum problema. É possível também, não há... há quem diga que não, mas eu posso, se alguém quiser tirar os temas, eu posso mostrar-vos que sim. Mas esta ideia de criarmos um serviço que apoia as pessoas onde elas estão. O centro de formação profissional, não sei aonde, tem uma pessoa com uma esquizofrenia. Não tem que lá ter um psicólogo e um essencial especializados naquela coisa, mas deve ter um centro de recursos a quem possa recorrer para o ajudar a lidar com aquela situação, para mediar aquela situação. E isso, nós estamos empenhados em que isso venha a ser possível e na revisão que estamos a discutir, nomeadamente esse centro de recursos, essa é uma medida que vai lá estar pela primeira vez e que espero que venha de facto a ter isto. Mesmo para as pessoas com deficiência. Eu posso ter uma pessoa surda a frequentar um curso de formação em qualquer lado, mas preciso de assegurar que ela vai ter lá um intérprete ou que vai ter alguém que a ajude. Agora, essa pessoa não precisa estar vinculada àquela organização, que este ano tem uma pessoa com uma deficiência auditiva, que para o ano, dos próximos 5 anos, não tem, né? Mas, entretanto, ao lado, há outra organização que não tinha e que passa a ter. Portanto, nós temos de ter estes recursos móveis para poderem chegar a vários sítios e às pessoas onde elas estiverem e onde elas estiverem na comunidade a fazer a formação nas coisas que existem. Porque eu posso também ter uma organização que até tem uma especialização mais orientada para a deficiência, que nem se sente à vontade com doença mental, mas eu posso ter nesse centro de recursos alguém que pode dar algum apoio até dentro deste tipo de organizações. A ideia era criar aqui uma capacidade para apoiar estas pessoas onde elas estiverem. Sim, eu vou acabar mesmo. E depois, a outra questão é abrir estas redes a todas as coisas. Né? E, para mim, também, uma das questões básicas é, de facto, de resistirmos ao paradigma da especialização e também assumirmos de vez uma coisa. O diagnóstico não define as necessidades da pessoa.
Isto também é uma coisa que nós temos que assumir. As pessoas com esquizofrenia não precisam todas do mesmo apoio. As pessoas com deficiência mental não precisam todas do mesmo apoio. As pessoas com trissomia 21 não precisam todas do mesmo apoio. As pessoas com autismo não precisam todas do mesmo apoio. Cada pessoa precisa do apoio à sua medida. E essa é a nossa capacidade, é que temos que nos adaptar os apoios a cada pessoa, a cada medida, a cada necessidade, a cada contexto e a cada plano que a pessoa possa fazer. Esse é que é o desafio que nós temos. E isso é uma mudança muito significativa e que, de facto, poderá vir também a rentabilizar os nossos serviços e a tornar a vida das pessoas melhor, que é isso que nós desejamos. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Mário Pereira, que nos vai falar aqui da necessidade, em conclusão, a necessidade de considerarmos a pessoa como indivíduo, nas suas características singulares, independentemente dos seus diagnósticos. Eu então convidava a juntar-se a nós a doutora Patrícia Jacó, da Associação para o Estudo e Integração Psicossocial. A doutora Patrícia Jacó é licenciada em Psicologia Clínica e com mestrado em Psicologia Comunitária pelo ISPA. Desde 2001 desenvolve a sua atividade profissional na Associação para o Estudo e Integração Psicossocial. Participou nas diversas áreas desta associação, tendo sido técnica de apoio às residências comunitárias, coordenadora da área de habitação apoiada, coordenadora do centro comunitário, coordenadora da área de projetos individuais da comunidade e na implementação e acompanhamento do projeto Housing First, em Lisboa e Cascais. Desenvolve desde 2015 diversos projetos na área de emprego apoiado da associação, ligados à integração de pessoas com doença mental em contextos formativos, educacionais e empresariais, em parceria com o IFP. É técnica do programa Incorpora, da Fundação La Caixa, responsável pela formação e mais competências da Fundação La Caixa, Fundação Accenture, para beneficiários do programa Incorpora. Dos últimos 33 anos tem sido, portanto, a disseminação e o pôr em prática de um modelo de emprego apoiado, de educação apoiada e da formação profissional apoiada. A IPS é uma IPS que desde 1987 desenvolve programas e serviços de suporte para pessoas com doença mental nos domínios da habitação, da educação e do emprego, e a sua missão é promover a integração comunitária das pessoas com experiência de doença mental através de processos de empoderamento, de participação e participação social. Ora, o modelo de emprego apoiado preconiza, e é um modelo, não é, portanto, uma medida, é uma ferramenta, é uma metodologia em que o problema não reside na pessoa, mas na falta de oportunidades no acesso ao emprego e formação e na falta de serviços de suporte. E a educação apoiada é um conjunto, não é mais do que um conjunto de suportes específicos para pessoas com experiência de doença mental que pretendam voltar a estudar em qualquer grau de ensino nos contextos escolares formais e naturais. Segundo os direitos sociais da Comissão Europeia, isto em 2017, as pessoas com experiência de doença mental têm o direito de trabalhar e estudar em condições de igualdade com os demais, têm o direito à oportunidade de aceder a um trabalho de formação profissional da sua livre escolha no mercado aberto de trabalho e com todo o apoio individualizado necessário para a manutenção do seu emprego e ou formação profissional. Ora, a prática... Patrícia, vou-lhe pedir para se encostar um pouco mais ao microfone, para as pessoas em casa poderem ouvir. Ok. Temos 200 pessoas a assistir em casa. Muito bem. Obrigada. Então, o emprego, portanto, esta prática é baseada em evidências e o acesso ao emprego no mercado normal de trabalho é um meio por excelência para aceder a uma participação ativa na comunidade e à garantia de igualdades de direitos e de oportunidades. Mais evidência, os estudos indicam que... Diga? Mas não se consegue ver. Na televisão. Ok. Portanto, podemos ver aqui algumas evidências científicas. Os estudantes com doença mental não precisam de mais adaptações do que os outros estudantes com deficiência e a sua necessidade de apoio decresce habitualmente com o tempo. As taxas de retenção escolar dos alunos com doença mental não apresentam diferenças significativas comparativamente com outros alunos.
O sucesso académico não é influenciado pelo diagnóstico psiquiátrico, mas pelos apoios educativos e sociais que são disponibilizados, e o número de internamentos dos participantes em programas de educação apoiada reduz consideravelmente no período de 1 ano. Ora, vamos falar então aqui do modelo de emprego apoiado, que já todos ouvimos falar, mas que ainda existem algumas dúvidas. Portanto, a definição, a história e os princípios. É uma metodologia de suporte à inserção social, no que diz respeito à escolha, obtenção e manutenção no mercado aberto e competitivo de trabalho, através de planos de suporte individualizados para pessoas em situação de desvantagem, que são todas as pessoas que não conseguem aceder, portanto, aos contextos formativos ou de emprego normais no mercado competitivo e por não terem qualquer tipo de apoio ou suporte e também derivado a fatores de discriminação social. Este modelo surge nos anos 80 nos Estados Unidos, devido à insatisfação das pessoas com doença mental no que dizia respeito à escolha e às oportunidades que tinham na comunidade, e nos anos 90 marca o início da implementação. É implementado em Portugal com o contributo da AIPS. Em 1991 estabelece-se o primeiro protocolo com o IFP. A AIPS estabelece o primeiro protocolo com o IFP para a integração de pessoas com doença mental no mercado aberto de emprego. Em 2004, a AIPS é cofundadora da APEA, a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, que faz o desenvolvimento e a disseminação destas metodologias. E o projeto de emprego apoiado da iniciativa comunitária Equal também veio alargar o modelo para outros grupos em desvantagem. E também aqui de salientar a integração, portanto, o início do programa Incorpora, que vem, de certa forma, dar continuidade a este modelo. Atualmente, o emprego apoiado constitui-se como um movimento internacional de defesa dos direitos humanos das pessoas com deficiência e doença mental e outros grupos em situação de desvantagem. Ainda existem, como nós sabemos, bastantes mitos na nossa sociedade. O mito de que as pessoas com doença mental estão satisfeitas onde estão, que as pessoas com doença mental preferem estar juntas, que devido ao seu diagnóstico psiquiátrico algumas pessoas nunca vão conseguir trabalhar no emprego competitivo, que algumas pessoas não estão prontas para o emprego, escola no mercado aberto, que as empresas e as escolas têm um ambiente muito competitivo, pouco acolhedor e sensível às diferenças, e que as empresas ou as escolas não estão preparadas para receber as pessoas. Se compararmos o foco dos paradigmas anteriores com o emprego apoiado, com o modelo de emprego apoiado, verificamos que o problema é sempre colocado na pessoa, na falta de competências e de motivação, e ao contrário da abordagem tradicional, o emprego apoiado considera que todas as pessoas podem trabalhar no mercado competitivo e que o enfoque da intervenção não se deve colocar ao nível dos handicaps ou da avaliação das capacidades individuais para o trabalho, mas na identificação e desenvolvimento de suportes no contexto. Ainda relativamente às diferenças no modelo tradicional, existe... Andei para trás, portanto, só um bocadinho... Existe uma fase de pré-profissional, de avaliação, de uma preparação e treino para o emprego realizada em ambientes protegidos. E nós sabemos, e existem investigações e estudos realizados sobre as estruturas protegidas que apontam para índices baixos de sucesso em termos de emprego, porque não ensinam competências vocacionais, sociais e emocionais relevantes para a integração no mercado competitivo. Sabemos que quanto maior for o tempo de permanência em programas pré-profissionais, menores serão as probabilidades de acesso ao emprego e que estes locais aumentam a estigmatização e o isolamento social. Já sabemos os princípios do modelo de emprego apoiado e tentamos pô-los em prática. O emprego competitivo, a característica da universalidade, é um modelo que dá para todas as pessoas, que proporciona a inclusão social, que proporciona oportunidades de escolha, que proporciona empowerment, o controle da vida, da nossa própria vida e dos nossos projetos, a igualdade de oportunidades e os suportes individualizados e flexíveis.
A formação em posto de trabalho, que já foi aqui amplamente falada hoje, traduz-se como uma solução natural e decisiva para a inserção profissional, pois tem a vantagem de possibilitar, desde muito cedo, o contacto com o meio laboral. A formação em posto de trabalho, que é um exemplo bom, positivo, porque tem alguns destes princípios, promove não só as hard skills, como as soft skills, como sabemos, que têm a ver com a assiduidade, a pontualidade, a apresentação e a postura, que só se consegue num contexto integrado e real. O Programa de Emprego, Formação e Educação apoiado da IPS, portanto, tem como base os princípios do emprego apoiado, e é um programa individual, flexível e continuado no tempo. Flexível não é que o programa seja flexível, os técnicos é que são, e os apoios técnicos e o suporte é que é flexível. O modelo de emprego apoiado preconiza a integração de uma pessoa por empresa, uma pessoa por escola, tendo como base as melhores empresas e as melhores escolas. O foco é posto nas capacidades individuais e apoio na descoberta de talentos. Há um plano de inserção laboral, educacional e formativo que é feito colaborativamente entre o participante e os profissionais e tem como objetivo a integração direta no mercado de trabalho e a integração direta em contextos formativos escolares. Os recursos que a IPS tem, neste momento, a nível de formação e que utiliza, portanto, temos a formação prática em contexto de trabalho, financiada pelo IFP, a formação contínua sempre, e apostamos bastante na formação contínua no que diz respeito à informática e às novas tecnologias, a formação profissional em contextos integrados e com um número ilimitado de escolhas. Costumamos dizer que a nível da formação profissional temos todos os cursos profissionais que existem no mercado e no mundo, porque as pessoas são colocadas, escolhem que curso de formação profissional querem fazer e vão ser integradas no curso profissional da sua escolha na comunidade. Depois o suporte será realizado no centro de formação onde essa pessoa for fazer o curso, na escola, na empresa. Portanto, o número de cursos de formação é ilimitado e tem a ver com uma escolha simplesmente individual. E a integração direta, que também fazemos desde há 30 anos no mercado de trabalho, agora também com o programa Incorpora, que também é uma metodologia de integração direta, com todo o trabalho de intermediação laboral em rede, que nos tem vindo também serve para dar resposta a muitas das pessoas que nos têm procurado para fazer essa integração direta nas empresas. Durante a pandemia também a Fundação La Caixa, juntamente com a Fundação Accenture, dentro do programa Incorpora, criou um curso online que se chama Mais Competências e que permite às pessoas, e neste caso foi a partir de casa, de forma online, mas agora também presencialmente, aumentar as suas competências no que diz respeito às novas tecnologias. Também somos um centro de recursos do IFP e, portanto, já toda a gente sabe como é que trabalham os centros de recursos, porque também já estivemos aqui a falar sobre eles ao longo do dia. Sim. Ok, muito bem. Ok. Então, existe sempre um trabalho constante de análise e de contacto com o tecido empresarial, escolas e centros de formação. O suporte e o papel do profissional para fazer suporte na manutenção do trabalho, seja no local de trabalho, seja fora do local de trabalho. Portanto, o papel do profissional é ter uma disponibilidade permanente para apoio nas empresas, a colaboração com os tutores, formação para as empresas, a garantia da igualdade de oportunidades e ao profissional como facilitador, intermediário e consultor. A mesma coisa é feita dentro das escolas, fora das escolas, desde o apoio na concretização de matrículas, inscrições, ao apoio. Eu posso-vos dar um exemplo, alunos que tenham algum receio em fazer exames, nós acompanhamos no dia do exame, que tenham alguma dificuldade em socializar na cantina, no bar da universidade. Portanto, estamos a falar em apoios que têm que ser feitos no contexto. Aqui também o slide muito importante acerca da integração comunitária, que deve ser feita e deve ser proporcionada na comunidade, no contexto de integração física, social e psicológica. Ok, tenho que passar aqui à frente.
E falar que, numa perspectiva económica, os programas de emprego apoiado, ao promoverem a integração profissional das pessoas com doença mental e a sua mudança para um estatuto de contribuintes, contribuem também para a redução de despesas com as pensões e subsídios sociais, assim como para a redução de despesas com outros serviços de saúde mental e outros programas ocupacionais. O êxito destes programas resulta, assim, da combinação de metodologias inovadoras e baseadas em evidências científicas, de formação em contextos de empresas e escolas, estratégias de suporte individualizadas e de longo prazo e o envolvimento e a participação das pessoas na condução do seu próprio projeto. Ligação muito forte com o meio empresarial, escolar e formativo, de forma a mudar também o contexto na nossa sociedade. Obrigada pela atenção e muito boa tarde. Obrigada, doutora Patrícia Jacó, que nos veio dar aqui também uma perspectiva dos mitos e das evidências científicas associadas à formação de pessoas com doença mental e à relevância também económica do sucesso das políticas de formação e de integração das pessoas com doença mental. Agora vamos ter a terceira comunicação deste painel com o professor Rui Garcia. Boa tarde, professor. Professor Rui Garcia, licenciado em Ciências Sociais, iniciou a atividade autárquica nas eleições de 1982, quando foi eleito para a Assembleia Municipal da Moita. Desde 85 e nos mandatos seguintes, integrou a Assembleia de Freguesia da Baixa da Banheira. Em 1993 regressa à Assembleia Municipal, onde ficará até 1999. Nesta altura toma posse como vereador da Câmara Municipal e de então para cá foi responsável dos pelouros de Ambiente e Serviços Urbanos, Urbanismo, Atividades Económicas e Turismo, Desporto e Recursos Humanos. Foi vice-presidente desde 2002 até 2013, assumiu a presidência da Câmara Municipal da Moita a 12 de outubro de 2013 pela CDU e foi reeleito nas autárquicas de 2017. É presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios de Setúbal desde 2013. Tem a palavra. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar presente e poder transmitir aqui um pouco da experiência da Câmara Municipal da Moita no seu trabalho com pessoas com deficiência e com doença mental, e previno desde já que não conseguimos fazer uma separação rigorosa destas duas realidades e, portanto, vou falar genericamente do trabalho com as pessoas com deficiência. É o do baixo? Ok, já está. E queria começar com esta frase. Penso que este é o quadro mental indispensável para que se ultrapassem preconceitos, para que se vençam mitos e para que se cumpra o dever e o direito de incluir pessoas com deficiência nas nossas organizações. É um dever da parte das organizações, da parte de todos, mas especialmente das entidades públicas, naturalmente, mas também um direito das pessoas, um direito que tem que ser cumprido, o direito a acederem ao trabalho e, através do acesso ao trabalho, acederem à sua emancipação nas diversas esferas da sua vida. Nós temos uma prática que consideramos de gestão inclusiva e que resulta neste momento num universo de cerca de 800 trabalhadores, temos 46 trabalhadores com deficiência. Portanto, isto dá perto de 6% do nosso mapa pessoal, são pessoas com deficiência, sendo que mais de 2/3 destas são deficiências da área mental, permitam-me dizer assim. Portanto, as deficiências físicas puras são a menor parte. Temos muitos casos de trissomia 21, de autismo, portanto, de problemas deste espectro. Temos experiências muito positivas de trabalhadores que evoluíram de forma marcante para eles e para todos com a sua experiência aqui. E isso relaciona-se também com aquela frase inicial, de ir à procura das suas capacidades e distribuir-lhes trabalho de acordo com as suas capacidades. Nós temos um jovem, está há cerca de 15 anos connosco, com um autismo severo,
que foi trabalhar através de um programa tanto de cooperação com os nossos parceiros, que já vou referir um bocadinho mais à frente, e está no refeitório, está no nosso refeitório. É exímio na organização do armazém, na organização da louça, na organização da linha de serviço. São coisas que ele faz melhor que qualquer outro daqueles que lá estão. E é aquilo que ele pode fazer, e é partindo dessa capacidade que se dá. E perceber a evolução dele, ele era um miúdo, permitam-me dizer assim, enfim, muito conhecido ali na moita, e não se conseguia dirigir a ninguém, não conseguia falar, portanto tinha um autismo severo. Hoje, cumprimenta, exprime-se, imita opiniões, enfim, tem de facto um progresso espetacular. E isso prova a importância. Mas temos outros exemplos, se calhar nenhum tão exuberante como este, mas temos outros exemplos que provam de facto a importância para o progresso das próprias competências destas pessoas, da sua inserção no trabalho. Nós temos parcerias com a Sersimb e com a Rumo, que permitem acolhermos algumas dezenas de formandos regularmente nos nossos serviços para o complemento da sua formação. São parcerias que duram há muitos anos. Aliás, deste grupo de trabalhadores que referi, que estão hoje no mapa pessoal, grande parte deles iniciaram-se exatamente através destes programas com estas instituições. É uma parceria fundamental. E não está referido aqui, mas naturalmente importa referir também que o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem também sempre um papel de acompanhamento e papel muito importante. Acolhemos também diversos estágios curriculares do ensino profissional e do ensino secundário. Em média temos 35 jovens por ano que fazem os seus estágios connosco. Aqui o número de portadores, de pessoas com deficiência é reduzido, embora existam alguns. Dizer-vos que, para além disto, um outro dado, temos neste momento 10 pessoas através das medidas de emprego apoiado e temos 7 com os contratos de emprego e inserção. Portanto, como referi, esta parceria e os programas que o Instituto de Emprego e Formação Profissional disponibiliza são, de facto, importantes para que se possa desenvolver mais trabalho e incluir mais pessoas nestas circunstâncias. Depois, queria também salientar este aspecto. Não é apenas a competência estritamente profissional que importa. Estas pessoas adquirem competências profissionais em contexto de trabalho, frequentam nas mesmas circunstâncias que outros, a partir do momento que estão no nosso quadro, as formações profissionais que ministramos, embora naturalmente alguns deles tenham as limitações de acompanharem a formação igual à que é dada aos restantes trabalhadores, mas fundamentalmente a sua formação efetivamente no contexto de trabalho, é com os colegas, é com a aprendizagem prática que ocorre. Agora, aquilo que pensamos também que é fundamental é que para estas pessoas isso não chega. Eles muitas vezes têm outro tipo de problemas, outras competências diminuídas do ponto de vista da sua vida pessoal, e o nosso Serviço de Saúde Ocupacional dedica-se também a esse aspecto de ajudar estas pessoas a adquirirem as suas competências, que vão desde ajudá-los a gerir as suas contas pessoais, as contas da água, da luz, da renda, ajudá-los nas competências sociais, e portanto não podemos isolar o aspecto profissional do aspecto social no seu contexto mais global. E o nosso Serviço de Saúde Ocupacional, nós temos uma psicóloga o tempo inteiro neste serviço, temos também uma técnica de serviço social que acompanham estes trabalhadores de uma forma muito atenta. A nossa psicóloga, e referindo aqui também a questão da doença mental, também está sempre disponível, e o nosso médico do trabalho estão sempre disponíveis também para acompanhar as situações de doença mental que têm alguma frequência, alguma regularidade. Não tem sido uma vida fácil
para os trabalhadores da administração pública e, enfim, para os portugueses em geral, mas na administração pública, naqueles anos mais difíceis, verificou-se um aumento significativo do número de perturbações, de depressão, enfim, perturbações da esfera mental, e o nosso Serviço de Saúde Ocupacional também procurou acompanhar essas situações. Acompanhamos também as situações das dependências, também são um problema que temos e que também com uma ligação com o próprio Centro Hospitalar Barreiro Montijo, procuramos identificar, acompanhar e encaminhar as situações de dependência que surgem com alguma regularidade. Não foi um facto que nos honrou. Em 2019 fomos distinguidos pelo Instituto de Emprego e Profissional com a atribuição da marca de identidade de empregador inclusiva, enfim, reconhecimento do trabalho que temos desenvolvido nesta área, e queria também realçar este aspecto. A formação aqui funciona verdadeiramente nos dois sentidos. A forma como, na generalidade, os nossos trabalhadores e as equipas acolhem estas pessoas com deficiência, os integram, é um elemento fundamental para ultrapassar os seus próprios preconceitos, para se encontrarem soluções, para se encontrarem ali formas de acompanhamento destas pessoas que acabam por ser vitais para o sucesso da sua integração. E por isso, se a pessoa com deficiência ou com doença mental ali aprende, se emancipa, adquire competências, acreditamos que também todos os outros, adquirem competências novas de saber lidar e de saber compreender e de saber acolher as pessoas com estes problemas. E isso é o sucesso que queremos e que temos tido e que seguramente iremos continuar neste rumo. Com os nossos parceiros, estão aqui hoje alguns. É um trabalho, e termino assim, de facto, a parceria nesta esfera, como em muitas outras, é fundamental, e a nossa rede social, nas suas diversas dimensões, e em concreto nesta das pessoas com deficiência, temos uma rede social sólida, capaz, preventiva, e a Câmara Municipal tem que ter, as câmaras municipais no geral, a nossa em concreto, tem que ter um papel fundamental na integração destas pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Então, boa tarde a todos. O meu nome é Luís Oliveira. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns à organização, porque de facto é um evento muito importante e está a ser muito interessante. Portanto, eu sou acima de tudo, sou uma pessoa, não é? Sou uma pessoa que tem uma característica específica, sou uma pessoa cega. Eu sou também, portanto, sou psicólogo, aliás, sou neuropsicólogo. Por acaso, acho que até sou o primeiro neuropsicólogo do país cego, não sei se há mais algum. E também trabalho no IPSS, algumas pessoas estão aqui e sabem disso, que é a Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. Há muitos anos estou ligado, há 30 anos, que trabalha na área da depressão e da doença mental, da depressão e da bipolar e de outras comorbilidades. E neste momento também faço parte dos corpos gerentes, sou secretário de direção. Também este assunto é muito caro, não só porque sou uma pessoa cega, cheguei aos 25 anos e fiz toda a minha formação cego, não é? E quando ceguei passei por uma depressão, portanto sei o que é isso. Sou familiar também de uma pessoa com um diagnóstico de doença bipolar há 30 anos, quando não havia nada, não é? Há mais. Também sou casado com uma pessoa que tem o diagnóstico, tenho vários amigos, portanto sei o que é perfeitamente esta realidade. O que eu acho, no fundo, é que nós devíamos ter uma democracia mais representativa, não é? Porque tudo o que foi falado aqui, todos os técnicos, realmente é fantástico. E este problema é um problema multidimensional e muito complexo. E muito caminho foi percorrido, não é? Porque ainda há 40 anos as pessoas estavam algemadas, não é? E presas, concorrentes. Em Portugal havia alguns casos desses. E hoje em dia estamos num outro patamar e evoluímos muito.
Mas esta questão de haver uma democracia mais representativa, não é? Eu acho que estamos a dar alguns passos importantes. O INR e a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência vai nesse sentido. Temos é que adaptar a nossa legislação, não é? Não é só adaptá-la, como o professor Miguel Xavier disse aqui, é também aplicá-la, porque a legislação existe muita. E eu acho que estamos a dar grandes passos. Temos uma secretária de Estado que é uma pessoa cega. Eu não gosto desta palavra deficiente para aqui, deficiente para lá. Pronto, porque acho que devíamos refletir também na forma como o nome que chamamos às outras pessoas, não é? Doente mental, deficiente. Portanto, devíamos também refletir um bocadinho sobre isto. E, de facto, só para concluir, temos uma ministra com uma cor de pele diferente, não é? Temos também uma política recente que se afirmou com uma orientação sexual diferente, não é? Uma ministra. Portanto, eu acho que estamos a caminhar devagarinho, num bom sentido, não é? Mas esta questão de haver mais representatividade, não é questão das pessoas com depressão, que se assumem com depressão, não é? Quantas pessoas estão aqui com depressão, que já passaram por uma depressão? Não é? Eu acho que temos que dar este passo, porque há pessoas que se assumem, de facto, alguns artistas, não é? Aparecem, mas fogem, não é? Eu costumo dizer que são uns espasmos, mas temos que nos começar a assumir, não é? Eu acho que isto é importante, porque não podemos estar constantemente, não nos podemos esconder atrás do violão. Temos que assumir. Médicos, artistas, políticos, toda a gente tem que assumir, porque senão isto não vai mudar. Eu estava a pensar, estamos a falar em deficientes e doentes mentais. Eu há 15 anos, há 10 anos, estávamos no ponto de discutir estas palavras. Mas porquê é que estamos a falar destas palavras outra vez? Estive em vários debates na Assembleia da República. Portanto, era esta a mensagem. Agradeço o seu comentário. Muito obrigada pela sua mensagem. Um apelo a uma nova linguagem sobre a saúde mental e sobre a deficiência e também o desejo de que a nossa democracia seja mais representativa. Gostaria de saber se há mais alguém que tenha vontade de comentar, questionar, partilhar. Bom, então, sendo assim, parece que hoje podemos dar por encerrados os trabalhos do primeiro dia do Fórum. Sim, temos aqui. Pronto, eu sou Mário Pereira, para responder aqui responder ao vídeo, não, mas para comentar o que ele está a dizer. Obviamente ele tem imensa razão e é imensamente importante o que ele está a dizer, no sentido de conseguirmos que as pessoas tenham mais representação, não só social como política, e mais poder, no fundo é isto. E assim, isso de facto depois leva-nos a problemas complicados, né, que têm que ver também do lado dos profissionais, eu digo que nós, como técnico, como profissional, que é de facto essa lógica, quer dizer, que também acho que é importante questionarmos. Se os nossos serviços são muitas vezes usados para promover a autonomia das pessoas ou para as controlar, né? E eu acho que isso também é uma questão que cada organização tem que refletir profundamente, é se todas as nossas ações, se todas as nossas intervenções vão no sentido de autonomizar, de libertar as pessoas, né? Porque há uma palavra que é muito pouco dita quando nós falamos de apoio, que é liberdade. E os apoios, né, há uns correntes já que dizem que os apoios são bons se libertarem as pessoas. Né? E essa componente da liberdade dos apoios está aqui muito ligada também a isto, de nós conseguirmos dar apoios às pessoas que as libertem das nossas organizações, que as libertem do peso do Estado, que as libertem da estrutura, que lhe deem autonomia, para depois, de facto, mesmo as pessoas mais frágeis, né, porque nós muitas vezes dizemos, as pessoas é fácil um artista assumir, mas uma pessoa com uma deficiência intelectual grave não tem muito como assumir, tem muita dificuldade em assumir e tem que ser apoiada para assumir, tem que ser apoiada para poder ter voz. Né? E, portanto, essa é uma questão também importante. De qualquer maneira, eu gostava de comentar só a intervenção da nossa colega da AIPS num sentido. Eu acho esse modelo, acho extremamente interessante,
Agora, penso que há uma questão que também é uma coisa para o nosso lado das organizações, que é conseguirmos transformar estes modelos em políticas. Isto é, eu não posso ficar muito satisfeito porque uso muitos modelos, um modelo muito giro na minha organização. Eu tenho que conseguir que este modelo seja a política. E esse também é um passo que nós aqui temos que dar. Quer dizer, este é um passo que cabe às nossas federações, no nosso caso concreto, na Suprema Federação, que cabe a cada uma das nossas organizações também ter um papel que isso é uma coisa que as nossas organizações assumem muito pouco, que é a ideia de que nós podemos transformar o mundo. E que nos compete a nós também transformarmos as políticas. E eu, como dirigente federativo, uma das coisas que posso dizer que me custa muito é que as organizações estão muito fechadas, e vocês não estão aqui, não são filiadas da Fórum, mas que já me ouviram dizer isto, estão muito centradas em si próprias, pensam que resolvem no seu cotidiano, que resolvem os problemas, mas é preciso que as organizações tenham também uma intervenção mais participativa nos vários movimentos, nos vários fóruns, nestes, noutros, em todas as coisas, no sentido de darem visibilidade às pessoas, de representarem e de as levarem também a que as questões sejam mais ativas. Portanto, nós o que temos que fazer, e de facto há alguns passos dados nesse sentido, tanto nas políticas do emprego, a questão do modelo de emprego apoiado está lá, né? Lá não está, os passos todos, aquela coisa toda, mas está lá a essência das políticas de apoio ao emprego neste momento, já obedecem à questão do emprego apoiado, portanto, e é um ganho nas políticas. Agora, nós temos é que conseguir também transformar estes modelos bons em políticas, porque também já se falou aqui em planeamento centrado na pessoa. Agora, mas o movimento planeamento centrado na pessoa, uma das crenças básicas que tem é que o mundo se pode mudar, né? E que todos nós podemos, de algum modo, contribuir para essa pequena mudança. E é aqui também que eu acho que nós, do nosso lado, cabe-nos um trabalho e todos nós temos, em algum momento, a possibilidade de contribuir para essa mudança. Temos é que também estar focados nela. E isso é uma das minhas mágoas, se quisermos, é encontrar as organizações muito preocupadas com o seu problema e pouco preocupadas em transformar o mundo. Estão muito chateadas com os seus problemas, mas estão pouco focadas em transformar o mundo. E às vezes a própria resolução dos seus problemas parte e só se consegue transformando o mundo e, sobretudo, e também transformando as políticas. Porque se nós não contribuirmos para a transformação das políticas, isto vai se perpetuando. E quem pode, no fundo, contribuir para a mudança das políticas somos nós, porque neste momento as nossas organizações deste setor da área da deficiência têm milhares de técnicos, muitos deles mestrados, outros com doutoramentos, etc. Quer dizer, e no fundo o contributo que nós vamos dando para a transformação das políticas, para a ciência e para o conhecimento é baixo. Portanto, este também é um desafio que deve ficar para nós e que vamos. Muito obrigada, Dr. Mário Pereira. Passava aqui a doutora Patrícia, que fala. Para dizer que concordo plenamente, a IPS sempre, aliás, quando referi ali um bocadinho da história, foi precisamente para fazer, ou trazermos o modelo de emprego apoiado para cá, ou criarmos o primeiro protocolo com o IFP de integração direta no mercado de trabalho, ou cofundarmos a APEA, que é a Associação Portuguesa de Emprego Apoiado, era e sempre foi com vista à disseminação deste tipo de políticas. E também é de referenciar que a ligação, eu penso que não somos uma associação fechada nesse sentido, porque a ligação que também temos ao ISPA, a quantidade de evidência científica que temos produzido nos últimos 33 anos, que tem a ver com doutoramentos e mestrados que são realizados no ISPA e noutras faculdades, e que estudam precisamente a questão da integração comunitária, o modelo de emprego apoiado, de habitação apoiada, que a disseminação, por exemplo, de projetos como o Casas Primeiro, que também influenciam totalmente as políticas públicas, quer da habitação, quer do emprego, quer da educação, penso que estamos todos em consonância. Realmente pode haver algumas falhas no que diz respeito portanto, à conjugação desses esforços das várias associações que existem em Portugal, mas eu penso que, por exemplo, agora até o que evidenciámos aqui, até a questão do programa Incorpora, está a juntar e está a fazer com que exista alguma cooperação entre as respostas, lá está, que é o tema deste programa aqui hoje, cooperação nas respostas,
o desafio que foi lançado às associações em procurarem ofertas no mercado aberto e competitivo de trabalho e de criarem uma plataforma para todos nós podermos integrar as pessoas com as quais trabalhamos. A IPSE já integrou, tal como a área e outras associações, pessoas de outras associações em ofertas que elas próprias encontraram em empresas. Portanto, esse conhecimento e alargamento e disseminação dos conhecimentos que cada associação tem, ou que eu penso que realmente podem contribuir e muito para a mudança de políticas, mas realmente isso tem a ver com evidência científica e disseminação das políticas, do conhecimento que nós temos enquanto associações. Muito obrigada, doutora. Não sei se mais alguém quer comentar, dizer alguma coisa. Vamos então encaminhar-nos para o final da sessão de hoje. Uma tarde muito interessante, centrada na formação profissional das pessoas com deficiência, a questão das pessoas com doença mental estarem devidamente contempladas na legislação que pensa na integração, na formação profissional e na integração profissional das pessoas com deficiência, a necessidade de literacia para a saúde mental. Parece que também é algo que foi referido por todos os intervenientes, a literacia junto dos empregadores, a literacia para a saúde mental e para as deficiências junto dos empregadores, junto dos profissionais dos serviços públicos, junto dos mais novos, também na comunicação social, como foi referido. A questão de haver recursos, mas depois parece que não há resultados suficientes, portanto, a necessidade de continuar a trabalhar para esses resultados, a necessidade de dados estatísticos também, que permitam construir uma legislação e políticas baseadas em dados objetivos de qualidade, a necessidade de haver equipas e redes sólidas e capazes ao nível dos municípios, como foi aqui também referido, e a necessidade de combater o estigma, que parece que acaba por prevalecer e por dificultar depois no terreno a aplicação de políticas que têm tudo para poder serem eficazes e serem bem-sucedidas. Eu ainda ia pedir aqui à doutora Vanessa, que tem uma comunicação final de encerramento. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Foi um dia muito útil. As vossas interações, testemunhos e até reivindicações foram extremamente importantes para chegarmos às respostas, porque é isso que se pretende neste fórum. Queremos agradecer também às mais de 300 pessoas que nos acompanharam online. Quero relembrar-vos que amanhã estaremos cá meia hora mais cedo, portanto sintam-se à vontade para colocarem mais questões, para que amanhã possa ser um dia ainda mais apaixonante e para que consigamos de facto tirar daqui alguma coisa importante, porque os dias e os tempos que correm também estão a pedir muito que as pessoas consigam unir-se e chegar a respostas. Por isso, muito obrigada pela vossa presença e amanhã cá estaremos para mais um dia de fórum. Obrigada.